Se eu te machuquei, reconheço que errei. Só agora percebi quanto mal eu te causei. Como vou falar de amor se eu não souber amar? Eu preciso de você para me ensinar. Eu me arrependi e revelei meu coração. Agora é sua vez de me ensinar uma lição. Preciso de você para conhecer a dor ou conhecer a força de um perdão. Paz do Senhor, meu povo! Hoje vamos falar de perdão. Será que somos capazes de perdoar? É o que vamos falar hoje. Na maioria das vezes, cuidamos tão bem do nosso corpo, cuidamos tão bem da nossa aparência, fazemos questão, quando tem um evento, nos produzirmos, ficarmos do jeito que a gente se sente bem. Cuidamos tão bem da higiene do nosso corpo. Cuidamos e nos preocupamos também com o nosso físico, para mantermos um físico atlético. E a pergunta que eu te faço hoje é a seguinte: será que estamos cuidando tão bem da nossa alma, do nosso interior, da mesma forma que a gente está cuidando da nossa aparência, da mesma forma que a gente está cuidando do nosso exterior? É a pergunta que eu te faço e eu quero que você reflita. E aí, refletiu? A gente se esforça tanto para cuidar tanto da aparência e muitas vezes esquecemos do principal, de cuidar da nossa essência, de cuidar do que realmente importa, do que realmente nós somos. Porque o nosso corpo é apenas uma matéria. Quem somos de verdade é a nossa essência. Isso vai dizer quem a gente é. Isso vai dizer se a gente é de caráter ou não. Então, da mesma forma que a gente se esforça tanto para cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa aparência, vamos cuidar também da nossa alma, vamos cuidar também do nosso interior, vamos cuidar e zelar pela nossa essência, para a gente não perder a essência da gente. E se a essência não for tão boa, vamos cuidar de moderar, vamos cuidar de lapidá-la, para ficar agradável aos olhos de Deus. Precisamos cuidar tanto do nosso interior quanto do nosso corpo. Precisamos manter o nosso interior, a nossa alma limpa. Tirar aquilo que não convém, tirar aquilo que não serve, aquilo que não acrescenta, tirar toda a sujeira. E muitas vezes a sujeira está em pequenas coisas, mas que está ali ficando acumuladas. Muitas vezes a sujeira é uma mágoa, uma raiva que ficou plantada ali causou essa mágoa. E essa mágoa vai gerar rejeições. E mais tarde a rejeição vai virar a indiferença. Ah, você fala assim, mas é tão fácil, né? É tão fácil perdoar. É muito fácil plantar, ferir, magoar. Aí depois quer que a gente perdoe. Mas será que é fácil perdoar? Perdoar não é tarefa fácil. Não é. O perdão é uma decisão. Uma decisão que precisa ser tomada por todos nós. Porque quando retemos o perdão, acumulamos lixo dentro de nós. A ira, o rancor, a mágoa, a raiva, tudo isso são lixos. A gente não precisa disso. Cada vez mais que a gente dá cabimento, que a gente alimenta esse sentimento vai crescendo, vai criando raízes e se torna mais difícil você perdoar. Certa vez, Jesus nos deixou bem claro, lá em Romanos, capítulo 3, versículo 23, Jesus nos disse: todos pecaram, todos, sem exceção. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Ou seja,
Não é só eu que falho, não é só você que falha, todos nós falhamos. Por isso é necessário todos nós usarmos o perdão, porque todos nós somos iguais, todos nós falhamos e é necessário perdoarmos uns aos outros, porque nenhum é melhor, nenhum é pior. Não é só um que fere, não é só um. Então é necessário que haja esse perdão. Para que a gente possa merecer o perdão de Deus, a gente tem que perdoar os nossos irmãos. O perdão liberta, o perdão reconstrói, o perdão é reconciliação. Quando você perdoa, você se livra daquele lixo, se livra daquele mal. Porque esse lixo só faz mal a quem não oferece o perdão, a quem não perdoa. Porque isso só fica acumulado em você. O mal só fica em você. E quando você perdoa, a paz para quem liberou o perdão. Então que a gente possa refletir, que a gente possa ser imitadores de Cristo. Assim como um dia Ele nos ofereceu uma graça tão imensa, um perdão tão imenso, por nós que não merecíamos. Mas Ele ofereceu independente da nossa falha, independente do nosso pecado, independente daquilo que nos separava dele. Ele ofereceu um amor incondicional, Ele ofereceu uma graça imensurável, uma graça que não se mede, uma misericórdia que não se mede. Da mesma forma que Ele nos ofereceu essa graça, temos que ser imitadores dele e usar essa graça um para com os outros. A graça é um favor imerecido, foi algo que Deus fez por nós, mesmo a gente sem merecer, Ele nos ofereceu a graça, nos ofereceu o perdão. Da mesma forma, temos que ser imitadores dele e oferecer o nosso perdão para com o nosso próximo. Se a gente não possui essa graça, vamos em busca dessa bondade, se inspirar em Deus e ir em busca dessa bondade, se compadecer, não é? Perdoar o nosso próximo, perdoar as nossas ofensas, porque isso sim vai fazer um bem para nós. E vai fazer um bem para nós, tanto com o nosso próximo, como para com Deus. Sim, é uma tarefa difícil, porque todos nós temos uma imensa dificuldade de admitir o quanto a gente falhou, de admitir quando a gente errou. E também a gente tem uma dificuldade enorme de perdoar quem nos ofendeu. A gente retém a mágoa, mas que a gente possa deixar o nosso orgulho de lado e fazer a vontade de Deus. Porque sim, a vontade de Deus é que os irmãos vivam em união. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então é isso que Deus nos tem ensinado. Eu já magoei, eu já fui magoada, você já magoou, você já foi magoada. Mas a gente tem que tirar a lição disso, aprender isso. E Deus permite situações para a gente ser moldados, lapidados, para cada vez mais ficarmos agradáveis aos seus olhos. Lá em Jeremias, capítulo 18, Deus disse a Jeremias para descer à casa do oleiro e observar a forma que o oleiro trata o vaso. E ele observou. E Deus disse, da mesma forma que esse oleiro molda esse vaso, não posso eu fazer contigo, Jeremias, te moldar aquilo que é necessário, tratar aquilo que é necessário, tirar aquilo que não presta, tirar aquilo que está atrapalhando o meu trabalhar, para tu ficar perfeito, para tu ficar agradável aos meus olhos. E depois desse tratar de Deus com nós, sim, há uma mudança, sim, somos transformados, sim, há perdão depois de toda a mudança que a gente permite Deus fazer em nós. A gente vai conseguir liberar esse perdão. Então, que a gente possa deixar o nosso orgulho de lado, que a gente possa abrir um espaço para que Deus opere, que a gente possa abrir esse espaço para que Deus trate com a gente aquela mágoa, para que a gente possa perdoar, para que a gente possa agir com o perdão. Gente,
Esse tema foi algo que Deus colocou no meu coração. E se você se identificou, se essa mensagem tocou no seu coração, trouxe alguma lição para a sua vida, compartilhe esse vídeo. Deus abençoe.